João 17, 20, quando Jesus fez a oração sacerdotal, ele disse: eu não rogo somente por eles, meu Pai, que estão comigo, mas por aqueles que vierem aqui por intermédio da sua palavra. Nós estamos aqui porque nós cremos nessa palavra. Geração eleita, a palavra grega gênus, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus como gentios fazem parte de uma só geração, ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos formam a geração eleita. Rico, pobre, feio, bonito, preto, branco, amarelo. O mundo é dividido em várias, nações, raças. No Oriente, lá no Oriente, o povo são de raça amarela. Nós, brancos, são os africanos da pele escura. Mas tudo é de Deus. Tudo forma a igreja de Deus. Ninguém tem valor menos e nem mais do que um. Amém? O mesmo sangue que salva o branco, salva o moreno, salva o amarelo e salva todos. Amém? Nós estamos de todos debaixo da mesma graça. Sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. Essa imagem vem do sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdote. Da mesma forma ele fez na nova aliança conosco, irmão? Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Amém, irmão? Todos nós somos sacerdotes de Deus. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, de exercer um ministério de oração. Segunda-feira passada, tinha 5 irmãos na igreja orando. 5. 4 homens e uma mulher. Nós devemos orar. Sacerdote queima o incenso. O incenso é oração. Aí eu venho no culto que o genro do irmão Manel dirige. Aí eu não venho no culto que o irmão Kleber dirige. Então eu não posso fazer isso. Todos é sacerdote. Faça isso não. Vem orar. Sua família. Seu amigo, seu patrão, sua patroa. Precisa de oração para salvar. O sacerdote, irmão, é aquele que representa o povo diante de Deus. Nós estamos devendo para Jesus. Agora é compreensível. O irmão está doente, o irmão recebe uma visita, não pode mandar a pessoa embora, né, irmão? Não tem jeito. Tem pessoa que vai na casa do irmão no dia do culto. Liga para o irmão na hora do culto. Isso nós temos que controlar. Isso é dever nosso. Amém? Como sacerdote, representante de Cristo.
E ele foi fiel até a morte. E para nos fazer sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é de propriedade exclusiva de Deus, não tem capeta para atingir o irmão e a irmã, se nós viver debaixo dessa palavra. Quando o inimigo vier, aí não. Aí é meu servo, é minha serva. E o capeta vai embora, né? Na hora. Nação santa e povo adquirido. Eu não posso nem falar o que eu era passado, porque é vergonha, né? Mas eu devo tanto para Jesus. Se eu estou aqui, é por causa dele. Para fazer o que eu fiz, não era para estar aqui. Ver o amor de Deus, irmão. Mesmo nós errados no passado, Ele nos amou de tal maneira que morreu por nós numa cruz, para fazer nós santos, adquirido por Ele, para mostrar para o mundo a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Para mostrar a virtude. O que é virtude? É qualidade. Daquele que chamou nós das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquelas pessoas que não via no passado, na lama, na sarjeta, na miséria, vê nós lavados e remidos no sangue, glorificando a Deus, andando certinho, vai sentir o desejo também de estar na casa do Senhor. Não era uma nação, um povo qualquer. Era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Olha só, irmão. Corpo de Cristo. Você, nós somos o corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequente no Novo Testamento para retratar a igreja. 1 Coríntios 6. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Aquele que une uma prostituta forma um corpo com ela, mas nós unimos com quem? Com Jesus. Nosso corpo é templo de Jesus. Ou não sabeis que os vossos corpos são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em nós? 2 Coríntios 3, versículo 1 Coríntios 3, 16, 17, que a igreja é santa, é santuário de Deus, mas se nós destruir esse santuário de Deus que somos nós, Deus nos destruirá. Aonde Deus vai destruir a pessoa que anda fazendo coisa que não deve a Deus? Perigoso, né, irmão? Perigoso. Fica tranquilo, Jesus te ama e Ele vai dar graça para nós vamos vencer. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes do Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, mais do que uma organização. Aqui é uma organização, o Ministério Vila Nova. A igreja é um organismo vivo. Essa igreja aqui, esse templo, não tem vida
Esse aqui é um ser inanimado, uma coisa que não tem vida, mas nós temos. Se tirar o espírito de nós morremos. Amém, irmão? Nós somos um organismo vivo. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa. Primeiramente, porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. O braço direito está de cá, né? A cabeça está aqui, sobre o pescoço. O pé está aqui na minha perna, né? O coração está aqui dentro, o pulmão está aqui, o rim está aqui, o fígado está aqui, os olhos estão aqui, tudo certinho. O meu olho não é melhor do que a minha perna. A minha perna não é melhor do que o meu braço. Tudo é importante no corpo. Assim, cada um de nós é importante no corpo de Cristo. Um não ora, o outro prega, o outro não prega, o outro ora. Um não evangeliza, o outro ora pelo evangelista. Um não dizima, mas o outro ora para aquele que dizima. Um não é missionário, mas aquele que ajoelha e pede para Deus abençoar o missionário. Todos nós somos importantes no corpo. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários, irmãos, sabe? O irmão bonito, o irmão feio, o irmão grande, o irmão pequeno, o irmão pobre, o irmão rico, o irmão que não sabe ler, o irmão que sabe, o irmão que não canta, o irmão que canta, o irmão que não prega, o irmão que prega. Tudo é importante no corpo de Cristo. Deus ama todos da mesma forma. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Olha só, irmão. Eu não posso tomar o lugar do pastor, não. Eu sou ovelha. E ruim, mas eu sou ovelha. Cada um na sua posição que Deus chamou. Agora nós vamos para a imagem que descreve habitação. Onde você mora? Na sua casa, não é? Aonde Deus mora? Em nós. Olha só o perigo, irmão, que tem. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica. Aqui é um prédio. Mas esse prédio aqui, irmão, exige reverência dentro dele. Porque é casa de Deus, é casa de oração. Quando o pastor consagrou isso aqui, ele ofereceu a Deus como casa de oração, como lugar onde prega a sua palavra. Aonde as pessoas do mundo vêm aqui, ouve a palavra, sai transformado e converte e é salvo. Amém? Agora imagina o nosso corpo. Não é isso que a Bíblia identifica como sendo a igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. A igreja é retratada como sendo um santuário. A habitação de Deus individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. Jesus estava lá no templo em Jerusalém. João 2, versículo 13. E ele viu lá os cambistas com as mesas cheias de dinheiro. Os vendedores de animais para sacrifício. Ele pegou, virou a mesa dos cambistas e fez um chicote de corda de couro e chegou o chicote naqueles animais e tirou tudo dentro do templo e disse: não passai da casa do meu pai casa de negócio.
zelo da sua casa me consumirá. Para que eu e você fosse casa dele, ele foi crucificado numa cruz, no meio de dois ladrões, passou a noite acordado, levou tanta bofetada, irmão. Os soldados do rei Herodes bateram nele, colocaram as vestes do rei nele, colocou uma venda nos seus olhos e batia na sua face e dizia: profetiza quem te bateu, tudo por causa de mim e de nós. Para nos fazer morada dele, santuário dele, habitação do seu Espírito Santo. Isso também significa que Deus habita a igreja. Ela é o seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta para o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. 1 Coríntios 3,17. Se alguém profanar o santuário de Deus, Deus vai destruir. Aonde? No fogo eterno. Isso aqui é bíblico, irmão. Hebreus, capítulo 12, versículos 16 e 17. Não haja entre vós nem o impuro ou profano, como foi Esaú, que por um reparto, um prato de comida de lentilha, vendeu o seu direito de primogenitura. Depois chegou para o seu pai chorando, arrependido, mas não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas ele tivesse buscado. O que vai acontecer? Se eu profanar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai sair de mim. E se eu morrer amanhã, os irmãos vão me velar aqui por amor a Dilma, minha filha. E o caixão vai para o cemitério. A minha alma vai para trevas exteriores. Olha só, irmão, o negócio é sério. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se profanar, Esaú, irmão, chegou do campo com fome, Jacó tinha feito uma comida de lentilha, né? Lentilha é bom, né? Aí Jacó falou: Jacó, me dá um pedaço dessa comida. Esaú podia esperar só mesmo fazer a janta, não podia? Podia, irmão. Olha só como é que a pessoa, sem pensar, faz as coisas erradas. Jacó: não, eu te dou se você vender o seu direito para a primogenitura. Não, eu vendo, pode ficar para você. Aí Jacó deu para ele o prato de comida, ele bebeu o vinho e saiu. Aí desprezou Esaú o direito de ser primogênito. As bênçãos do pai eram dele. Aí Isaac falou: Esaú, vai no campo, pega uma caça que você sabe pegar e faz para mim uma comida saborosa e traz para mim para que eu te abençoe antes que eu morra. A Rebeca falou para Jacó assim: Jacó, o seu pai falou assim para Esaú: vai ali no campo, pega 2 cabritos, mata e traz que eu vou fazer uma comida e você vai levar para ele, ele vai te abençoar. Isso tudo era providência de Deus, porque Esaú desprezou o direito de ser primogênito. Aí Jacó falou para a mãe dele: mãe, eu sou liso, Esaú é de couro cabeludo, eu vou passar como enganador para o meu pai, ele vai me palpar. Aí o que ela fez? Não, deixa comigo.
pegou o couro do cabrito, pôs na palma da mão, no braço, vestiu a roupa de Esaú e Jacó. Quando Jacó entrou com a comida, Isaac falou assim: este cheiro é do meu filho Esaú. O cheiro do campo que o Senhor abençoou. Mas a voz é de Jacó. Não, pai, eu sou eu. Esaú estava lá no campo, caçando nesse intervalo. Olha como Deus faz as coisas. Ele pegava rápido, porque ele era mestre na caça, né? Ele era mestre. Nesse dia o bicho sumiu tudo para dar tempo de Jacó fazer a comida, para pagar, para cobrar dele a sua negligência. Quando Jaú chegou, fez a comida e levou para o seu pai disse: quem é aquele que trouxe a comida, meu filho? Eu comi, eu abençoei. Esaú chorando disse: meu pai, o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Não, meu filho. Como ele insistiu, o que saiu da boca de Isaac? Longe do lugar perto da terra será a tua habitação, e sem o orvalho que cai do alto. O irmão, isso representa o orvalho que cai do alto, é o Espírito Santo sobre a igreja. A pessoa que profana, o Espírito Santo sai dele. Romanos 8, versículo 11. Olha só, irmão, o negócio é sério. Quando o pastor nos doutrinar sobre esse assunto, aceita. Aí fora diz que aceita que dói menos, né? É porque nós sofremos, o rosto da gente queima quando nós somos repreendidos, mas vai passar. Mas a eternidade é para sempre, amém, irmão? O problema passa rápido, mas a eternidade é século dos séculos. O negócio é muito sério, irmão. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito que ressuscitou Jesus no terceiro dia, esse mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará. Eu morro hoje, vou para a sepultura. No dia que a trombeta tocar, eu vou ouvir a voz do Senhor: sai, Sebastião Francisco. João capítulo 5, 28 e 29. Aquele que tiver feito o bem, vai ouvir a voz do Senhor e vai ressuscitar para a vida eterna. Mas aqueles que tiver feito mal, vai ficar 1000 anos na terra sepultado para ressuscitar. Apocalipse 20, versículo 11. Todas as pessoas que morreram sem Jesus, desobediente, adulto, pecaminoso, rebelde, falso, fofoqueiro. Oi, irmão, o negócio é sério. Nesse dia ele vai ressuscitar. E vai comparecer perante o trono branco de Deus. Hoje Jesus é o meu advogado, é o nosso advogado. Mas naquele dia Jesus é juiz. Ele vai julgar segundo está escrito aqui, ó. 31.173 versículos, nenhum vai cair por terra. João 12, 47 e 48. Se alguém ouve a minha palavra e não guarda, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Mas se alguém ouve a minha palavra e não guarda, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Olha só, irmão, a palavra de Deus vai nos julgar naquele dia. Amém? Preste bem atenção, não precisa ficar preocupado.
Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada de família igualmente forte. O inverso, né? Do outro lado. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam a igreja fraca. Por trás de muitos problemas sociais está a destruturação da família. Olha só, irmão. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos, que se relaciona com Deus e por isso ele faz parte de seu rebanho. Segunda, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exerce uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. A conclusão. Nessa lição, aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e a importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja, tanto em seu aspecto institucional, o ministério, templo, direção, como funcional. Diáconos, porteiros, obreiros, irmãos, conjunto, louvor, oração, pregação, zelo no culto, decência no culto a Deus. Essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Olha só, irmão. Amém? Cada um de nós podemos cooperar. Porteiro chega primeiro que o pastor. Tocador chega primeiro. Aí os irmãos estão dirigindo o culto, o tocador chega para afinar a guitarra. O sonopasta não pode chegar por último, ele tem que chegar primeiro, arrumar os microfones, ligar tudo, e quando o pastor for o dirigente do culto, amém, irmão? Tem que estar tudo arrumadinho. É decência. É mandamento. 1 Coríntios 14:40. Tudo seja feito com decência e honra. A direção do culto tem que tomar cuidado, viu, irmão? Viu? Toma cuidado. O pastor Jadão está dirigindo o culto. Aí ele dá uma oportunidade para mim dar uma saudação. Hoje é escola, eu posso falar, né? É escola, nós estamos aprendendo, viu, irmão? Aqui é escola. Aí o pastor Jadão, o pastor Sebastião está com a oportunidade de dar uma saudação. Eu chego aqui, leio um versículo e começo a pregar. 20 minutos. Quando vai passar a mensagem para o pregador, já está encerrando. O que eu estou fazendo, irmão? Eu estou atrapalhando. Amém, irmão? Quando te chamar, 2, 3 minutos, você devolve. Vem cantar, prega, depois canta e depois prega de novo. Vocês acham que Jesus não está vendo?
Hã? Jesus está vendo tudo, irmão. Está vendo tudo. 1 Coríntios 14, 26. O que faremos quando nós reunirmos? Um tem salmo, o louvor. O outro doutrina. O pastor Zé de Carvalho passa por mão de Nira a palavra, hoje à noite, a comparação. Só ele que pode pregar. A doutrina é dele. O louvor é meu. A oração do irmão. Se eu tiver revelação, depois eu posso revelar. Aqui tem um irmão assim, precisando de uma bênção, vem aqui. Tem a revelação aqui, ó. 1 Coríntios 14. O outro tem línguas. O outro tem profecia. Tudo seja feito dentro da ordem. Amém, irmão? Deus vela pela ordem. Deus Deus é zeloso das coisas dele. O que Jesus falou para nós na oração do Pai Nosso? Fazemos a sua vontade aqui na terra como é feita lá no céu. Você acha que lá no céu tem coisa errada, bagunça? Não, irmão, lá negócio é no pé da letra. Deus é no pé da letra. É sim, sim. Não, não. Amém? Deus abençoe. Tenha um bom domingo. Daqui a pouco as irmãs vão fazer aquele almoço, né? Arroz, frango, piqui, macarrão, carne de sol, né? Amém? Deus abençoe. Eu vou cantar aqui uma estrofe do hino Divino Companheiro. Eu canto na igreja, lá no banheiro, né? Eu não sou cantor na igreja, eu canto no banheiro. Fica, Senhor, já se faz tarde, tem meu coração para posar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém, a paz. Obrigado, pastor, obrigado. Maravilha. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero pedir permissão para Deus primeiramente, depois para essa amada igreja, para, em alguns momentos, eu fazer uma ligeira conclusão do que eu entendi hoje aqui, e eu acredito que todos nós entendemos, nesse domingo 13, né, dia 13 de janeiro, onde nós tivemos aí uma ministração muito importante, através dessa pessoa maravilhosa que nós amamos, aprendemos a amar e cada dia temos amado mais e mais, que é o pastor Sebastião Francisco. Pastor, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe cada um dos irmãos, dos alunos que estão aqui nesse dia tão especial. Veja bem, irmãos, eu pedi esses minutos aqui porque de um tempo para cá, e já faz um bom tempo, antes de eu vir para cá, para essa igreja, então faz mais de um ano, talvez uns 3 anos mais ou menos, que o Espírito Santo começou a me dar uma clareza tão grande no que diz respeito à sua igreja verdadeira aqui na face da terra. Porque muito se confunde, como disse o pastor Sebastião, quando fala de igreja, muito se confunde com comunidades, com campos, com congregações. Tudo isso faz parte da organização da igreja. Mas eu faço até aquela comparação do ônibus que carrega o passageiro. Uma empresa de ônibus, ela tem aí 100, 200, talvez mais ônibus, com um objetivo, de transportar alguém. Se não houver alguém, não tem sentido a empresa de ônibus. Então, aqui na terra, o que vai permanecer para sempre é exatamente esta igreja que estamos estudando sobre ela nesse trimestre. Então Deus foi tão bom que trouxe para a gente esse tema de falar sobre a igreja gloriosa de Cristo na terra, para a gente ver que como cristão, e eu me coloco também, como cristãos aqui na terra, quanto que nós estamos longe de verdadeiramente, pastores,
ser realmente uma igreja gloriosa do Senhor aqui na terra. E às vezes questionamos a Deus: por que, Senhor, que não está acontecendo? Por que isso? Por que tanto problema? Por que não questionamos por que nós não estamos exercendo e entendendo a nossa verdadeira função de povo de Deus aqui na terra? Veja que essa lição, ela começou falando da igreja como uma noiva pura. Foi muito bem dito pelo pregador. Depois ela passa a falar da igreja como uma esposa. Quando nós falamos de noiva, nós lembramos de pureza. Quando nós falamos da esposa, nós já lembramos de duas coisas importantes, que é a geração de filhos. Aí nós entendemos melhor porque que, principalmente no Antigo Testamento, as mulheres que não geravam filhos, elas se consideravam pessoas inúteis. Então a igreja, como esposa, ela tem que gerar filhos para Deus. E também, quando nós falamos de esposa, nós lembramos uma palavra que é muito renegada, muito odiada, e fora que a submissão, muito mal compreendida. Não existe uma igreja de Cristo sem ser submissa a Ele em tudo. Mas quando acontece isso, aí vem a terceira parte da lição de hoje, que falou sobre o rebanho. Quando vem a geração de filho, aí vem a geração eleita, um povo separado, aí vem o quê? O rebanho. Aí o rebanho de Deus aumenta na face da terra. E tem acontecido isso. Aí nós entendemos melhor porque que Deus ouviu a oração de Jonas lá na barriga do peixe. Porque Jonas, de alguma forma, ele estava lembrando o que a igreja do Senhor é hoje. Em qualquer situação que nós estivermos como igreja, se a gente clamar a Deus, Ele é capaz de nos ouvir e nos levantar. Entendemos melhor quando nós pensamos realmente na situação da igreja aqui na terra, porque que os ossos de Eliseu ressuscitou alguém. Porque o único povo na terra que tem o Espírito de Deus é a sua igreja. Nós temos que ser verdadeiros, irmão. O Senhor Jesus, Ele não deu o Espírito Santo para qualquer uma pessoa que vai passando. Quando fala lá toda a carne, mas é toda a carne redimida, lavada no sangue de Jesus. Por isso que tem que ter a separação daquele que é de Deus e daquele que não é de Deus. E nós entendemos, pastor Sebastião, o senhor foi um canal de Deus hoje aqui, e nós vamos orar para que Deus continue abençoando cada dia. Uma coisa que nós precisamos tomar cuidado, pastores, nós não colocarmos o que é transitório aqui na terra, as coisas, todas as coisas. E aqui eu poderia falar de tudo que é transitório. Até mesmo o próprio casamento, até mesmo a geração de filhos aqui, até mesmo a estrutura da igreja. Não podemos colocar o transitório na frente daquilo que é eterno. Porque aquilo que é transitório, daqui 100 anos não existirá mais aqui, da nossa geração. Mas aquilo que é eterno continuará para sempre. Nós estamos falando de uma igreja que é eterna para com Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos colocar de pé. Olha, o pastor José do Carmo, que é o primeiro vice-pastor dessa igreja, junto com a sua família, pediu para a gente fazer nesse momento uma oração especial para ele. Então eu peço para todos ficarem de pé comigo. E nós vamos fazer esta oração. Ele vai fazer aquela viagem, né? Aquela viagem que é normal. Vai lá na casa do seu papaizinho, lá na Bahia. E vamos orar por eles. Deus esteja com eles na ida, na estadia e na volta. Quem vai orar pode dizer amém. Então, com essa oração, eu já devolvo aqui o microfone ao pessoal da coordenação da escola, pastor Zé Adão. Vamos falar com Deus. Fecha os teus olhos. Queria que a igreja orasse comigo. Primeiro, agradecendo o Senhor por ministrar sobre nós a sua palavra hoje. Pai, te agradecemos por esta ministração tão poderosa, tão forte, que o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã especial desse dia. E pedimos, Senhor, não só pelo pastor José do Carmo, mas há um pedido especial para que o Senhor possa, como sempre tem feito, abençoá-lo, dando livramento de acidente, de assaltos, de setas malignas, meu Deus,
juntamente com a família, todos aqueles que acompanham ele na ida, na estadia, nesta viagem, que é uma viagem abençoada pelo Senhor. E também na volta para a honra e glória do teu nome. Senhor, nós te agradecemos desde agora, porque sabemos que a tua mão está estendida sobre nós. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia. Deus que abençoe o pastor Sebastião pela lição, os demais professores, pastor, a pastora. Que bom, né, irmãos, a gente aprender a palavra de Deus. O tempo é pouco. E com certeza, se tivesse mais tempo, o pastor Sebastião ia ministrar. Eu sempre penso, pensamento meu, professor não pode ter menos de 50 minutos para ministrar a palavra. Se ele terminar dentro de 30, 40 minutos, é ele. Mas precisa de pelo menos 50 minutos. É dado a ele. Porque é bom estudar a palavra, irmão. É maravilhoso. A igreja ela é dirigida por meio da palavra, como o pastor Zé de Carvalho disse aqui. Ele estava falando sobre questão de dirigir culto. Mas ainda tem a escola de obreiro lá ainda, pastor? Todo início de ano? Escola de obreiro? Vai ter agora, né? Irmão, dirigente de culto, líder de departamento, vai na escola de obreiro. Vai lá. Está na agenda, né? Pois é. Vai lá, irmão. Lá na escola de obreiro. Oi, pastor. Ela vim. Vai lá. Você que dirige culto. Você que dirige culto, irmão, jovem. Vai lá. Lá você aprende como dirigir culto. Como você viver em convivência com o pastor, com a liderança. Você aprende a respeito de dar uma saudação na igreja que não pode passar mais de 3 minutos. Tudo isso é falado na Slavim. O dirigente de culto não prega, ele administra o culto. Ele dá dinâmica ao culto para que a hora que a pregação venha, a igreja esteja apta e cheia da graça para receber a palavra. A gente aprende na Slavim, irmão. Já pensou num culto de domingo, 2 pregações? Um que vai dar uma saudação fala 10, 15 minutos. O pregador já fica... Eu mesmo, quando eu vou pregar, irmão, quando alguém fala 10, 15 minutos, lendo a Bíblia, explicando a Bíblia, eu já fico sem ação. Porque a prerrogativa não é de quem vai dar saudação e nem de quem está dirigindo o culto. Em relação à palavra, a prerrogativa é de quem vai pregar. Um gancho aqui da irmão Sebastião. E aí, irmão, não estou falando aqui da nossa igreja, não. Eu de vez em quando visito com a igreja por aí. A gente vê isso aí. Tem um dia que eu fui pegar na igreja, aí o pastor, foi tanta oportunidade, foi tanto louvor, irmão, que quando chegou a oportunidade de eu pregar, 10 minutos. 10 minutos para me pregar. E o pastor ainda até agora me falando para mim, sorridente, e disse, prega aí, irmão. Como é que eu vou pregar dentro de 10 minutos? Li a palavra e dei uns 3 pulos para cima na igreja, orei, eu ouvi o microfone. 2, 3 pulos para cima, estou dizendo, é figura de linguagem. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Alguém podia, nosso jovem vem aí? Mas é na hora do relatório, né? Chama lá para nós, irmão. Fazendo um grande favor, pastora. Próxima lição.